Meus queridos amados irmãos, bom dia. Venho eu aqui trazer uma reflexão da palavra do Senhor, a minha, a tua vida. Um certo dia estava eu paginando a minha rede social, no Facebook, e vi uma postagem que falava sobre a Arca de Noé. Que os irmãos dêem uma lida lá no livro do Gênesis, capítulo 6, e você vai ver o que Deus ordenou a Noé naqueles dias. E eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, aqui uma passagem que eu encontrei no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 38, que diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos amados irmãos, aqui esse versículo da palavra do Senhor está nos indicando que, assim como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. Naquela época, nos dias de Noé, Deus viu que a iniquidade, o pecado estava crescendo muito no coração dos homens, de acordo cada vez que os homens iam crescendo sobre a face da terra, porque naquela época foi logo após a queda de Adão mais Eva do Éden. Então foram para o mundo, então eles se procriaram e foram crescendo a geração de homem em cima dessa terra. E juntamente com o crescimento dos homens em cima da terra, foi crescendo o pecado. Foi crescendo o pecado dentro do coração dos homens, não criaram um temor a Deus, não começaram a servir a Deus e começaram a viver segundo as suas próprias vontades. Nós sabemos que a vontade do homem, a vontade da carne, é mais tendenciosa ao pecado. Então aqueles homens estavam vivendo em rebeldia com Deus. Então Deus olhou para a terra e viu que tudo aquilo não estava sendo bom aos olhos dele, que ele não criou o homem para viver a estes fins, o qual o homem estava vivendo. Então Deus procurou um alguém justo sobre a face da terra, e olhando do céu viu a Noé e a sua família, viu que Noé era um homem temente a Deus, continuava sendo grato a Deus pela vida, continuou sendo grato a Deus pela criação, por tudo o que Deus pôs ao alcance deles. Então Deus viu aquele homem justo, temente a Deus. Então Deus mandou em sonho a Noé que ele construísse uma arca. Queridos amados irmãos, Deus mandou ele construir uma arca porque aquele povo naquela época não tinha o conhecimento o qual nós temos hoje. Aquele povo naquela época não tinha um conhecimento de embarcação. Então Deus viu que se ele consumisse a terra naquela época com fogo ou destruísse de qualquer outra forma, seria dificilmente Deus conseguir salvar sem que tirasse daqui da terra a família de Noé. Então Deus viu aos olhos deles que era melhor acabar este mundo com uma inundação, com um dilúvio. Então ele mandou que Noé fizesse uma arca para ele pôr dentro de cada um dos seres vivos que se encontrava nessa terra de animais, ele pôs um casal. E juntamente com todos esses animais, ele colocaria para dentro da arca Noé e sua família. Então, meus queridos amados irmãos, e assim Deus fez. Mandou sobre a face da terra uma grande chuva que alagou toda a planície da terra, e todos aqueles povos rebeldes a Deus morreram se afogados. Mas aqui a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 7 diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e todos a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta terra. Meus queridos amados irmãos, não diferente daqueles dias, acontece no dia de hoje. Deus está procurando pessoas que seja justa ao olho dele. Deus está procurando pessoas que queiram viver a palavra deles, queridos amados irmãos, para propagar o evangelho em cima dessa terra, para levar a palavra de Deus por via internet, para levar a palavra de Deus pelas ruas, levar a palavra de Deus pelo mundo e pelas igrejas.
e que você, sendo alcançado pela palavra de Deus, você não recuse, você aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, porque os dias difíceis estão vindo, o dia ao qual Jesus vai descer com grande poder e glória das nuvens e vai levar todos aqueles que foram fiel a Ele, que foram temente a Ele durante essa vida aqui na terra, queridos amados irmãos. E você, se você não for fiel a Deus, se você não fizer um compromisso com Deus aqui nessa terra, começar a viver a palavra de Deus enquanto nessa terra que você vive, nessa primeira vinda de Jesus Cristo, o seu nome não vai estar no livro da vida neste momento. Então você vai ficar para a grande tribulação que vem sobre cima dessa terra. Se você permanecer na tribulação, fiel a Deus, se você não se corromper, você vai ser salvo. E daí Deus vai condenar a todos aqueles que aceitaram o inimigo em suas vidas ao fogo eterno. Assim como a Bíblia está falando, nos tempos de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. Que nós viemos ficar atentos, meus queridos amados irmãos, que tudo nessa vida é passageiro. Bebida, curtição, drogas, prostituição, tudo é passageiro. Tudo isso só afasta a mim e a você do Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso. E que esse vídeo sirva para edificar a sua vida, sirva para você ver o trabalhar de Deus na vida de todos e sirva para você ver o amor de Deus sobre a minha, sobre a tua vida, porque o plano de Deus não é condenar, não é destruir, simplesmente Ele quer que você abra seu coração para Ele entrar em sua vida e fazer maravilhas, e que a graça de Deus seja sobre toda a sua vida.